Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje a gente está de volta à nossa jornada de Game Design e a gente vai falar sobre mecânica. Muitos dos aspectos trabalhados nessa aula talvez vocês não tenham nem percebido quando estavam jogando um determinado jogo e de repente agora vocês vão começar a ter um novo olhar sobre o jogo que você está jogando e sobre o jogo que você venha a desenvolver. Essa aula vai ser dividida em duas grandes partes, quando eu vou falar sobre mecânica e depois eu vou falar sobre balanceamento. Nessa primeira parte, eu vou falar dividir em dois grandes tópicos, quando a gente vai falando sobre mecânica, tem muita coisa para a gente trabalhar. Bom, seguindo a nossa jornada de game design, como eu tinha comentado, alguns elementos do jogo compõem a mecânica. Mas o que danada é essa misteriosa mecânica de um jogo? A mecânica não é nada mais do que o jogo, tudo que o jogo realmente é, o núcleo do jogo. A mecânica representa todas as interações e relacionamentos que se mantêm quando estética, tecnologia e história são removidos. Ou seja, a mecânica é toda a interação do jogador com o jogo. É tudo que o jogador fornece de ação, de interação para receber uma determinada resposta do jogo. Se a gente tira toda a parte estética, se a gente tira toda a tecnologia, se a gente tira todo o background histórico por trás de um determinado jogo, você fica com a mecânica. Bom, descrever uma mecânica não é relativamente simples, porque a mecânica normalmente está associada a um estilo de jogo, está associada a um estilo de desafio para um jogo. Então, não há, na verdade, uma taxonomia universal. A gente não consegue dizer que há uma taxonomia universal para mecânicas de jogos. Dizer toda mecânica de jogo tem que se encaixar dentro desse conjunto de aspectos. Não dá para fazer isso, principalmente porque você pode criar uma nova mecânica e se destacar completamente dessa taxonomia que venha a ser escrita. O que a gente vai tentar nessa aula é escrever 6 pontos que fazem parte da maioria ou da totalidade, é muito difícil afirmar, da maioria da totalidade das mecânicas que existem agora. Por que a gente não consegue tratar uma mecânica universal, digamos assim, uma taxonomia universal para todo tipo de mecânica de jogo? Imagine que eu vá descrever essa mecânica desse jogo. Se vocês não conhecem, Cut the Rope é um jogo bem casual, bem popular inclusive em plataformas móveis, que funciona única e exclusivamente com a ação de um jogador de cortar uma corda, como o próprio nome do jogo já diz. Ele é cut the rope, então a única ação que você vai tomar é cortar a corda. A ação que o jogador tomaria seria cortar uma corda dessa e esperar que esse docinho que está aqui caia na boca do sapinho. Simples assim, se o docinho pegar no espinho ele é danificado, você perde o jogo. E o bônus seria capturar essas estrelinhas do seu estágio, do seu nível. Esse jogo é extremamente popular, apesar da mecânica ser extremamente simples. Por quê? Porque ela vai adicionando elementos gradativamente ao jogo, fazendo com que, mesmo que a sua mecânica continue sendo única e exclusivamente cortar a corda, você ainda é desafiado. Então, como eu tinha falado, a tentativa da gente criar uma taxonomia universal ela é falha, mas a gente vai tentar trazer 6 elementos que sempre estão presentes, ou na maioria das vezes estão presentes, em jogos. O primeiro deles é o espaço, depois eu vou falar um pouco sobre objetos, atributos e estados, e depois a gente fala um pouco sobre ações. Na segunda parte desse vídeo a gente vai falar sobre regras, habilidade e chance. Toda mecânica implica em um espaço. Como assim? O jogo tem que acontecer em algum lugar. Todo jogo acontece em algum tipo de espaço. Qual é o espaço que você vai usar no seu jogo? O espaço de um jogo deve ser descrito de forma abstrata, removendo elementos visuais e estéticos. O espaço é uma construção matemática. Lembre-se que você pode escrever seu espaço em 2 ou 3 dimensões. O espaço é uma construção matemática. Você vai dizer, o seu espaço ele é contínuo, o seu espaço ele é discreto, o seu espaço ele é 2D, 3D. Tira os elementos que você interage e mostra como vai ser o teu espaço. O espaço ele apresenta um número de dimensões, ele pode ter N dimensões, inclusive além da terceira dimensão que a gente conhece, simulando uma dimensão fora da que a gente consegue enxergar, e apresenta muitas vezes algumas fronteiras que podem ou não estar conectadas. Então, alguma fronteira de um espaço gigantesco seria a passagem de um nível para o outro, ou seria a apresentação de um novo desafio. Você reduz um determinado espaço e vai para outro espaço. Imagine um jogo de mundo aberto,
que você por acaso está dentro de uma floresta e essa floresta tem um mar, tem uma praia. E dependendo do nível que você está interagindo com o jogo, você passa a usar o espaço embaixo d'água, embaixo da superfície da água. Ou seja, você pode criar uma fronteira para dizer o seguinte: se você quer atingir um determinado desafio nesse jogo, você agora vai passar a usar o espaço embaixo d'água. Então, assim, definir o seu espaço antes de começar a jogar é bem importante. Qual a diferença de um espaço contínuo para um espaço discreto? Esse é o espaço bem simplesmente definido de um jogo da velha. Todo mundo sabe jogar um jogo da velha. O jogo da velha é um espaço contínuo. Você não faz diferença se você coloca o X aqui no meio, ou se você coloca aqui, ou se você coloca no cantinho de uma casa. O que importa é que você ocupe um determinado espaço aqui no seu jogo da velha, certo? Esse espaço ele é totalmente discreto. Você só consegue colocar o X ou a bolinha em 9 pontos específicos do estágio, do nível, do seu próprio espaço. Já no jogo de bilhar, se você pensar direitinho, esse espaço é contínuo, é discreto. Se você olhar, essas dimensões da mesa de bilhar, elas não podem ser ultrapassadas. Uma bola ela não sai da mesa de bilhar. O jogo ele é composto dentro da mesa de bilhar, mas aqui dentro uma bola pode estar em infinitos lugares. Várias bolas podem estar em vários lugares dessa mesa. Ou seja, apesar dele parecer contínuo, esse espaço ele é um espaço. Desculpa, apesar dele parecer discreto, esse espaço é um espaço contínuo. Apesar das fronteiras serem bem definidas, é um espaço contínuo, você pode interagir em qualquer lugar. Existem também espaços chamados de aninhados, que se contrapõem aos espaços lineares. Então, nada impede que você tenha um espaço discreto e aninhado, contínuo e linear. O que significa? Um espaço aninhado é onde mundos estão dentro de outros mundos. A exemplo de jogo de Super Mario, onde você entra num determinado túnel aqui, e esse túnel te leva para um novo estágio. Ao terminar esse novo estágio, você volta e sai desse túnel, continuando a sua jornada dentro do mundo normal, mundo padrão. Você também pode ter espaços lineares, que é aquela linha contínua onde você ganha um determinado desafio, vai para o próximo, e vai para o próximo, e vai para o próximo, num espaço 100% linear. Existem também espaços chamados de zero dimensões, quando você vai implementar um jogo do tipo Show do Milhão, um quiz da vida. Você não tem nenhum espaço pré-definido. Uma vez definido o teu espaço, você precisa definir todos os objetos, atributos e estados do teu jogo. Um determinado espaço ele vai ter que ser preenchido com objetos. Os objetos são os substantivos do seu jogo. E objetos têm estados, atributos e estados. Assim como na linguagem de programação, atributos, estados ou atributos e métodos. Então, eu trouxe como, por exemplo, um jogo de xadrez, um rei é um objeto que tem o modo de movimento como sendo as suas possibilidades de ação. Ele pode estar num estado de livre para mover, ele pode estar num estado de cheque, e ele vai ter que sair do cheque, ou ele pode estar num estado de cheque-mate, e o jogo foi finalizado. Ou seja, um objeto tem um conjunto de atributos, a forma como ele se move, e um conjunto de estados, se ele pode se mover ou não, se ele está em cheque ou não, por exemplo. Certo? É importante informar mudanças de estado para o jogador. Então, se você está enfrentando um inimigo e esse inimigo está tiltado, ele está muito a fim de lhe matar, você mostra ele com a cor mais vermelha, você mostra ele com a fumaça saindo da cabeça. Então, isso mostra a mudança de estado do seu inimigo, de um estado normal para um estado furioso, por exemplo. O visual diferente implica em comportamento diferente. Isso ajuda bastante o jogador a perceber que o seu jogo está entrando em conflito com você. No momento que você está jogando, ele está entrando em conflito com você diretamente. Os estados de um determinado jogo podem ser descritos como um diagrama de estados que a gente conhece em computação. Esse é o diagrama de estados de Pac-Man, de um fantasminha lá do Pac-Man. O fantasminha que vai perseguir o Pac-Man, ele está dentro de uma jaula. E ao início do jogo, ele sai da jaula para perseguir o Pac-Man. Depois que ele persegue o Pac-Man pode comer o power-up dele, o Power Pellet, que deixa o Ghost, o fantasminha, vulnerável.
e ele passa para um estado de estar blue, piscando, azul piscando, e fugindo do Pac-Man. Ele está fugindo do Pac-Man, o tempo todo fugindo do Pac-Man. Nesse estado ele pode ser comido pelo Pac-Man, e aí ele enrola os olhinhos e volta para a caverna. Ou nesse estado, o tempo do Power Pellet pode ter terminado, dá um timeout, e ele mostra que vai voltar para o estado de perseguição. Ele fica piscando, dizendo, ó, daqui a pouco eu vou voltar a perseguir você, e aí continua a perseguir. E ele fica nesse jogo eterno de atrás do Pac-Man ou fugindo do Pac-Man. Esse diagrama de estados bem definido antes do desenvolvimento do jogo, ou pelo menos nas versões preliminares do jogo, ajuda bastante a você agilizar o desenvolvimento. Certo? Os estados do jogo podem ser escondidos ou secretos. O que é que isso significa? Se você está jogando um jogo de batalha naval, por exemplo, você não pode saber, o jogador A, que está aqui desse lado, não pode saber o estado do quadro do jogador B, que está desse lado de cá. Certo? Assim como num jogo de poker, por exemplo, o jogo de poker, quando você recebe as suas cartas são informação totalmente privada. As cartas que estão na mesa são públicas para todo mundo. As cartas do seu oponente são privadas de cada um dos seus oponentes. Você não pode ver, senão seria muito fácil ver as cartas do oponente antes de começar a jogar. Além disso, há um exemplo desse joguinho aqui. Esse joguinho se chama Governor of Poker. Essas cartas parecem que estão disponíveis para todos os outros oponentes verem, concorda? Todos estão apostando e provavelmente todos estão vendo aqui. Isso, na minha concepção, é um erro leve de game design, porque dá a impressão que todo mundo vendo seu jogo, você não teria a chance de blefar, ou não teria a chance de apostar alto, já que todo mundo estaria vendo seu jogo. O que acontece? Seria tranquilamente fácil criar um visual aqui, como se fosse uma câmera interna vendo o joguinho e mostrando para você as suas duas cartas aqui de forma privada, como se nenhum outro jogador estivesse olhando. Então é só uma mudança estética para dizer, ó, isso aqui não é informação acessível para todo mundo, está no jogo. Se a gente fosse falar sobre objetos, atributos e estados, eu poderia trazer as seguintes informações que podem ser públicas ou privadas. Vejam aqui que eu tenho 3 jogadores, cada um com suas informações privadas. Algumas informações estão compartilhadas. Por exemplo, a informação B ela é compartilhada entre o jogador 2 e 3. A informação A ela é compartilhada entre os 3 jogadores. A informação C ela é privada do jogador 2. A informação D faz parte do jogo, como, por exemplo, informações de onde um novo inimigo vai ser apresentado ou qual é a arma que um determinado inimigo vai usar. Isso faz parte do jogo e nenhum dos jogadores sabe. E uma informação E aqui, que é uma informação randômica, na verdade faz parte de uma informação que Deus sabe, ou só Deus saberia, e seria nem o próprio jogo sabe, como o jogar de dados com aleatoriedade, como o resultado de uma ação de um jogador em cima de um determinado contexto e de um ambiente totalmente quebrável, por exemplo. Certo? Então, cada uma dessas informações devem estar muito bem guardadas para os jogadores, o próprio jogo, e dando oportunidade para a aleatoriedade. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar sobre mecânica, a gente falou sobre espaço. Ponto 2, objetos, atributos e estados. E o ponto 3, um dos mais importantes de qualquer mecânica, são as ações que o jogador vai tomar. São as ações que normalmente são chamadas de gameplay. É o que aparece lá no seu videozinho do YouTube, no seu videozinho do Twitch, quando você vai procurar o gameplay de um determinado jogo. É quais as ações que o jogador pode tomar dentro de um determinado contexto. Há 2 tipos de ações, e essas ações precisam ser bem entendidas. As ações chamadas de operativas ou imediatas são as que o game designer pensa no momento que ele está desenvolvendo o jogo. São as ações do apertar de um botão, são as ações de colocar para baixo e para a direita e soltar uma determinada magia. São as ações de apertar 2 ou 3 botões ao mesmo tempo e executar um determinado comando. Isso é planejado, está descrito, está escrito no game design. As ações derivadas, são chamadas ações resultantes, são as ações que não são planejadas e normalmente são executadas por uma estratégia.
Então, sacrificar a peça, por exemplo, de um jogo de xadrez para enganar o oponente é uma ação resultante das ações operativas ou imediatas de mover um peão para frente. Eu movo um peão para frente, mas eu estou automaticamente sacrificando essa peça para que o jogador, o meu oponente, se atraia e venha para uma determinada armadilha. Proteger um peão visando promovê-lo à dama, por exemplo. Você vai protegendo o peão com outros elementos do seu tabuleiro para que ele chegue a virar uma dama no final do jogo. Se a gente criar uma razão entre as ações operativas e resultantes, se eu tiver um jogo que tem bem poucas ações operativas e muitas ações resultantes, esse jogo tem o que a gente chama de jogabilidade emergente alta. Porque a razão entre o usuário, o jogador, entrar no jogo e aprender 2 ou 3 ações, mas essas 2 ou 3 ações podem derivar um conjunto muito grande de estratégias, isso facilita bastante para que seu jogo tenha uma jogabilidade emergente alta. Isso ajuda a engajar os jogadores. Então, se eu fosse criar essa razão, a jogabilidade emergente é a razão entre as ações operativas e resultantes. Se as ações operativas são iguais às operações resultantes, eu tenho uma jogabilidade emergente padrão. Se as ações operativas são muito maiores do que as operações resultantes, eu tenho uma jogabilidade emergente baixa. Ou seja, o jogador precisa aprender muitas ações para ter uma determinada jogabilidade não atrativa. Por fim, se as ações operativas são bem menores do que as ações resultantes, a jogabilidade emergente ela passa a ser alta. Ou seja, eu adiciono para o cara um tutorial de 30 segundos com 2 ações, tipo Angry Birds. Você arrasta e solta um bonequinho e ele voa na tela. Com bem poucas ações você tem uma jogabilidade emergente alta, porque há muitas ações resultantes, muitas estratégias que podem ser traçadas a partir daí. Muitas vezes, as operações resultantes não fazem parte da regra do jogo. Os jogadores inventam aquilo para simplesmente criar a sua própria estratégia e vencer mais rápido. Certo? Há algumas coisas que podem ser feitas para ações orientadas a efeito, ou seja, resultantes aparecerem. As ações resultantes aumentando, se eu aumento a quantidade desse cara aqui, o que é que significa? Eu aumento a minha jogabilidade emergente, eu engajo mais jogadores. E aí eu falo algumas dicas para vocês, então, o que vocês podem fazer para aumentar a sua jogabilidade emergente. Primeira delas, adicione mais verbos. Com muitos verbos, você pode ter muitas ações resultantes. Só toma um breve cuidado. Muitos verbos podem causar exatamente o efeito contrário. Eu tenho muita ação operativa e poucas ações resultantes. Então, muito cuidado com isso. Adicione mais verbos, mas cuidado com o excesso de verbos. Deem uma olhadinha rápida em todas as possibilidades de comandos do Tekken. Esse é um jogo de luta. Quem é fã gosta bastante, mas quem quer entrar no mundo de jogo de luta se sente, de certa forma, desencorajado pela quantidade de comandos que é possível executar em jogadores que têm mais de 100 movimentos possíveis de combos e especiais e daí para frente. Então, muito cuidado, o excesso de verbos pode afastar jogadores. Uma segunda dica que eu dou para aumentar a jogabilidade emergente: verbos que podem agir sobre vários objetos. Quantos jogos vocês conhecem que você tem uma única ação, um único botão, uma única ação genérica que vai ser executada sobre vários objetos no jogo? A exemplo, uma arma que serve somente para atirar em bandidos, mas uma arma que serve para atirar em um cadeado, destrancar uma porta, quebrar uma janela, caçar por comida, estourar um pneu de um carro ou escrever uma mensagem em uma parede. Usando uma metralhadora, você escreve uma mensagem numa parede e deixa a mensagem para o próximo, para alguma outra pessoa que vai interagir com você dentro daquele jogo. É exemplo de GTA V. Uma outra dica bem interessante para você aumentar a sua jogabilidade emergente é fazer com que os seus objetivos a serem alcançados no jogo podem seguir por mais de um caminho. Por quê? Se você permite que o usuário encontre um segundo, terceiro caminho, um atalho para vencer o chefão, por exemplo, você permite que novas estratégias existam. Se só existe uma solução, o jogador não vai nem procurar por uma solução alternativa. Muitos verbos e muitos objetos, mas um único caminho
para o objetivo, os jogadores nem procuram alternativas. Mas se você chega para o cara, voltando a um exemplo de um jogo de tiro em primeira pessoa, se eu posso atirar em tudo, tudo que existe no cenário pode ser destruível a partir de um tiro, então nada impede que eu atire em uma corrente, por exemplo, essa corrente se parta, essa corrente está segurando uma tora de madeira e essa tora de madeira cai e mata o chefão bem mais rápido do que se eu ficar atirando no chefão o tempo todo. Ou seja, a ação é uma só, mas a ação derivativa da estratégia, a ação resultante disso, pode ser atirar na corrente, pode ser jogar alguma coisa na corrente, pode ser executar um conjunto de comandos para que o chefão morra mais rápido, para um atalho disso. Certo? Nessa abordagem, há uma certa dificuldade para você balancear o jogo, principalmente porque você vai ter vários caminhos, você vai ter que deixar os vários caminhos atingíveis, não só um único caminho para atingir um determinado objetivo, mas todos os caminhos precisam estar acessíveis para que várias estratégias surjam. Então, balancear esse jogo, balancear esse tipo de jogo é bem mais complicado. Um quarto exemplo para você aumentar a sua jogabilidade emergente é adicione mais indivíduos. Você tem muitos indivíduos têm muitas ações. As ações podem ser executadas em grupo, como um grupo desse, por exemplo. O grupo inteiro ataca um determinado castelo e isso naturalmente aumenta a sua jogabilidade emergente. Muitos indivíduos com características diferentes fazem surgir naturalmente diferentes formas de interação. Uma quinta dica, e bem interessante, muito utilizada em jogos do tipo Tomb Raider, jogos do tipo puzzle, mais ação, aventura, são alguns efeitos colaterais que mudam as restrições do jogo. Você está em determinado estágio e, por exemplo, você dá um tiro em alguma coisa que rompe uma barragem e provoca uma inundação. No momento que alguma coisa é inundada, você passa a nadar naquele estágio, ou você pode começar a flutuar atingindo um determinado nível lá em cima que com um pulo somente você não atingiria. Isso é só um exemplo. Esse é um exemplo do Tomb Raider 2013, de um estágio chamado de Flooded Vault, quando Lara Croft precisa interagir com esse estágio que está inundado, está vendo aqui essas águas aqui, está inundado, e ela precisa entrar, ficar em cima dessa plataforma, de tal forma que ela consiga chegar lá do outro lado. O detalhe, uma lâmpada cai nessa água, fazendo com que a água fique eletrificada. Se a água está eletrificada, ela não consegue entrar na água. Então tem que ter um conjunto de ações associadas, de tal forma que ela não eletrifique a água, ela impede que a lâmpada entre em contato com a água e aí sim ela pode entrar na água e nadar para atingir um determinado objetivo. Essas foram 5 dicas de como você aumentar a sua jogabilidade emergente. Prestem bem atenção nisso no desenvolvimento dos jogos de vocês. Jogabilidade emergente engaja jogadores. Para finalizar essa nossa primeira parte da aula sobre mecânica, os jogos são parecidos porque eles podem ter os mesmos conjuntos de ações. Então é por isso que as pessoas chegam para dizer para você, isso é um jogo tipo roguelike. Faça uma busca no Google, procurem que danado foi um jogo do tipo rogue. Um jogo bem antigo que utilizava caracteres ASCII, e daí para frente ele virou uma referência de mecânica para jogos do tipo RPG ou Dungeons, que você vai em calabouços, vai encontrando objetivos, vai encontrando armas e vai destruindo pessoas, destruindo inimigos. Alguns jogos exploram a possibilidade de se executar qualquer verbo que o jogador venha a pensar, que é chamado Text Adventure Games. Esse é um exemplo de um jogo lá de 1984, onde você é um personagem e você pode interagir simplesmente colocando frases aqui, o turn on the light, ou get out of the bed, saia da cama, acenda a luz. Então ele vai interagir com quaisquer verbos, quaisquer frases, quaisquer ações. Então não existe uma limitação de ações. Nesse caso, a jogabilidade emergente tenderia a infinito, porque você pode fazer literalmente qualquer coisa. Em algumas situações, jogos visuais podem limitar as ações do usuário, quando você coloca elementos visuais para que o usuário não ultrapasse um determinado limite do estágio. Ou não, a gente está vivenciando, já faz bem 5 anos aí que vários jogos estão vivenciando jogos de total mundo aberto, sem limite. Você pode executar literalmente qualquer coisa no jogo, por isso que tem que acabar dando as quests, né, dando o objetivo para o jogador fazer alguma coisa, senão ele pode ficar simplesmente perdido. Ele pode estar ali dentro do jogo escutando uma estação de rádio, como era possível em GTA V. Então, por essa primeira parte da aula,
que a gente falou sobre espaço, objetos, atributos, estados e ações. Eu termino por aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre regras, habilidade e chance, completando o nosso conteúdo sobre mecânica de jogo. Valeu, galera! Para quem está me assistindo até agora, deixa seu like, para eu saber que você está acompanhando o nosso curso. E deixa seu comentário aí, o que, é que você achou, o que é que você pode fazer para melhorar a sua jogabilidade emergente. Até mais!